Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Nesse momento eu quero saudar todos vocês que estão assistindo essa programação. É chegado um momento muito importante do nosso programa, onde nós iremos meditar na palavra de Deus. Eu convido você para que você pegue a sua Bíblia e você abra ela no livro de Salmos. Como nós sabemos, que Salmos não são capítulos, eles são números, porque Salmo era o inário, do povo de Israel. Então eles são hinos, são músicas. Mas Deus, Ele fala conosco através desses louvores. A palavra de Deus, ela foi escrita com certeza pelas mãos dos homens, porém inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então são palavras reveladas. E a Bíblia, ela é viva, ela é eficaz, ela se renova a cada dia. Então eu tenho certeza que nesse momento, Deus, Ele vai falar comigo. Deus, Ele vai falar com você nesse momento. Deus tem uma palavra ao teu coração. Se você já pegou a sua Bíblia, abra aí no Salmo de número 40 e versículo de número 1. Somente nesse versículo eu quero chamar você para que você venha meditar nessa palavra. Diz assim, livro de Salmos, número 40, versículo de número 1, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que eu quero trazer para você nesse momento? Eu quero falar de um Deus que é tão grande, um Deus que é tão poderoso, Isaías, ele faz um relato no seu livro, dizendo que as águas dos mares e as águas dos rios cabem na sua mão. Agora imagine comigo a grandeza desse Deus, o tamanho desse Deus, o poder desse Deus, Nós vemos que Deus, ali no livro do Êxodo, Ele tirou o povo que estava escravizado no Egito, e Deus realizou ali várias proezas, mandando ali as 10 pragas. E quando o povo sai ali do Egito, eles chegam ali diante do mar. A Bíblia nos conta que Deus abre o mar para o seu povo passar, e com os pés em seco, com os pés enxuto. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, e ao mesmo tempo Ele se torna tão pequeno que Ele quer interagir comigo e com você. Ele se preocupa comigo, Ele se preocupa com você. O nosso Deus, Ele se preocupa comigo, Ele se preocupa com você. Nós vemos no livro de João, no capítulo de número 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou a Jesus Cristo para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu vejo a preocupação de Deus com o ser humano, mas às vezes o ser humano é tão teimoso que se afasta de Deus, fica longe de Deus, e Deus querendo nos ajudar. Às vezes nós passamos por dificuldades, passamos por problemas, por circunstâncias tão difíceis, e Deus poderia nos ajudar, mas nós não damos ouvido à sua palavra, nós não damos ouvido à sua voz. Quantas vezes Deus, Ele quer falar conosco, mas nós estamos preocupados conosco mesmo, não damos ouvido à palavra de Deus. Hoje nós vemos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sendo pregado aos 4 cantos da terra, através da televisão, através das ondas, dos rádios, através da internet. São vários meios de comunicação. Deus está usando esses meios de comunicação.
E às vezes nós não paramos, né? Estamos ali no nosso televisor, estamos mudando o canal, preferimos assistir alguma outra coisa do que ouvir alguém falando da palavra de Deus, alguém ministrando a palavra de Deus. Mas Deus sempre está querendo falar comigo, sempre está querendo falar com você. E a grandeza de Deus, né, desse Deus tão grande. Mas o salmista nos diz que se nós esperarmos em Deus, se nós buscarmos em Deus, Ele se inclina para ouvir a nossa petição. Jesus disse em Mateus capítulo 7, no versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Então nós temos um Deus no céu que quer nos ouvir. Nós temos um Deus no céu que quer ouvir a sua oração. Ele quer ouvir a sua voz dirigida a Ele. Porque tem muitas pessoas nessa terra que fazem orações a deuses estranhos. Mas nós sabemos que há somente um Deus verdadeiro e poderoso, o Deus da Bíblia. O Deus do povo de Israel. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o nosso Deus. E é Ele que tem o poder. A Bíblia diz que todo o poder foi dado nas mãos de Jesus Cristo. Então, Ele pode ajudar. Ele pode fazer o grande milagre. Jesus mesmo disse: tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, o recebereis. Então, se você buscar, se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, com certeza Ele vai fazer o grande milagre na sua vida. Ele vai fazer o sobrenatural na sua vida. Ele vai fazer o impossível na sua vida. Por quê? O salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então o nosso Deus, Ele nos ouve. Ele está atento para ouvir as nossas orações. E às vezes nós pensamos: mas como Deus pode ouvir as orações de tantos filhos ao mesmo tempo? Eu digo para você, não queira questionar Deus, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele vai além da compreensão humana. Então eu posso dizer a você que Ele ouve sim. E Ele sabe discernir a cada voz. Ele sabe entender a cada pedido. E Ele vai fazer aquilo que nós estamos precisando. O nosso Deus, Ele vai agir naquilo que nós precisamos, que é bom para mim, que é bom para você. Quantas pessoas buscaram a Jesus Cristo? Como lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, um cego, né, que não tinha nem nome, que ali o título traz como Bartimeu. Bar no hebraico quer dizer filho. Então ele era conhecido como filho de Timeu. E a Bíblia diz que ele ouviu falar que Jesus estava passando ali naquele lugar. E a Bíblia diz que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque aquele homem tinha um problema terrível, ele era cego. E com isso havia uma grande dificuldade na vida dele, um grande problema, né, que atrapalhava a vida daquele homem. Ele não podia trabalhar porque não enxergava. Então, a Bíblia diz que ele ficava ali na beira do caminho, mendigando. Com certeza alguém levava ele lá. Levava ele àquele lugar e ele começava a pedir dinheiro. Mas um dia, Jesus entra ali na cidade de Jericó. E quando Jesus está saindo, ele ouviu sobre o Mestre, sobre esse Deus poderoso. E ele começou a falar com Jesus Cristo. Ele começou a clamar, como está aqui no texto que nós lemos: clama a mim e responder-te-ei. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que as pessoas não entenderam. As pessoas que estavam com Jesus, as pessoas que estavam do lado dele, não entenderam.
e disseram para ele: ó, não adianta você ficar gritando aí. Jesus passou aqui na sua frente, nem te viu, foi embora, agora ele está longe e ele não vai ouvir a sua voz. Mas a Bíblia diz que em um certo momento Jesus para e manda alguém vir chamar aquele homem. E quando as pessoas chegaram ali até aquele homem, disseram para ele: olha, filho, ele te chama, o mestre te chama. E a Bíblia diz que ele lançou de si a sua capa. Então eu vejo a fé desse homem, porque aquela capa que ele tinha era a capa da proteção daquele homem, que poderia o livrar da chuva, do sol quente. Mas a fé daquele homem foi tão grande, que quando ele recebeu aquela palavra, dizendo que Jesus o estava chamando, a Bíblia diz que ele deu um salto, né? Ele estava prostrado. Mas quando a palavra de Deus vem sobre as nossas vidas, Deus nos coloca de pé. E a Bíblia diz que ele lançou de si a sua capa. A fé desse homem foi tão grande. Pessoas dizendo para ele: ó, não adianta gritar, pare, cale a sua boca, porque ele não vai te ouvir. E a Bíblia diz que ele gritava ainda mais, ele clamava ainda mais. E quando ele ouviu aquela voz, ele jogou a capa fora. O que quer dizer esse texto? Simplesmente isso. Agora, se ele está me chamando, é porque ele vai fazer um milagre na minha vida. Se ele está me chamando, é porque ele vai fazer o sobrenatural na minha vida. Então eu não vou mais precisar dessa capa. Imagine a fé desse homem. Jogou aquilo que o ajudava, né, a cobrir do sol, a cobrir da chuva. Então nós vemos a fé desse homem em buscar a Jesus Cristo, em buscar ao nosso Deus Todo-Poderoso. E você que está me vendo nesse momento, aquele homem tinha um problema, era cego. E você, o que está acontecendo na sua vida? É uma doença? Uma enfermidade? A sua família não te aceita mais? Algum parente que está nas drogas está causando problemas? É dificuldade financeira? Clama a Ele, exponha a sua petição a Ele, diga a Ele o que você precisa. Como eu já disse no livro de Mateus: pedi e dar-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 7 a seguir, você pode ler. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Nós temos um Deus no céu poderosíssimo, mas Ele quer ouvir a sua oração, Ele quer ouvir a sua petição, Ele quer realizar um milagre na sua vida, mas Ele está esperando você dar o seu passo, porque o dele, Ele já deu. Jesus Cristo morreu ali na cruz do Calvário. Ele morreu para nos dar vida. Ele foi ferido para sarar as nossas feridas. Ele foi humilhado para nos trazer exaltação. Então, Ele já deu o passo dele. Basta você dar o seu passo também nesse momento. Porque assim como Ele realizou o milagre na vida deste homem, Ele pode realizar o milagre na sua vida. Nós vemos também no livro de João, capítulo 11, Marta e Maria, o seu irmão Lázaro está adoecido. E eles mandam um mensageiro até aonde Jesus estava. E a Bíblia nos conta que aquele homem chega até Jesus e diz para ele: olha Jesus, o teu amigo Lázaro, aquele que tu amas, está enfermo. E Jesus responde para esse homem: esta enfermidade não é para a morte. E o engraçado, que esse mensageiro volta. E quando ele volta, a notícia é que Lázaro estava morto. Mas como pode algo assim acontecer? Ele não é Deus, Ele não é dono da vida. E Ele não falou. A Bíblia não diz que o que Deus promete, Ele cumpre. Mas às vezes nós não enxergamos da maneira que Deus enxerga. Nós não entendemos a maneira de Deus trabalhar. A Bíblia nos diz que passou 4 dias, Jesus chegou ali naquele lugar. E Lázaro já estava morto, estava fedendo. Mas o mensageiro não levou a mensagem
para as irmãs dizendo que aquela enfermidade não era para a morte, mas ele morreu. E daí? Deus é mentiroso? Deus mentiu? Mas Deus tem as suas maneiras de trabalhar. A Bíblia diz que Jesus entra na aldeia de Marta e Maria e chega na frente do túmulo de Lázaro e ele lança somente uma palavra: Lázaro, sai para fora. E Lázaro, que estava morto, estava fedendo, a sua carne estava podre, ele saiu dali restaurado. E através do clamor de Marta e Maria, através da petição de Marta e Maria: clama a mim e responder-te-ei. Como diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus pede para que nós venhamos a falar com Ele. Aqui no versículo, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele ouviu o clamor de Lázaro, ou das irmãs, Lázaro estava morto. Ele ouviu o clamor das duas irmãs, Marta e Maria. Ele ouviu o clamor daquele cego. E será que Ele não vai ouvir o meu e o seu? Será que nós somos diferentes? Será que já se passou 2000 anos e hoje Deus já não faz mais milagre? Ele não interage comigo e com você? Claro que não. Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode agir na minha vida. Então eu peço a você nesse momento, você que está assistindo essa programação, fale com Deus, busque em Deus, porque Ele quer falar com você. Ele quer falar com você, mas você tem que puxar o assunto com Ele. Ele está ali, está sentado num alto e sublime trono, mas Ele quer ouvir a sua voz. E não importa qual seja a sua dificuldade, se é dificuldade financeira, se é um problema familiar, se é um problema com seu filho, com a sua filha que está nas drogas. Eu não sei qual é o seu problema, mas o que eu sei é que Deus, Ele pode resolver. Deus, Ele pode fazer o grande milagre, Ele pode fazer o sobrenatural na sua vida, se você clamar, se você se entregar a Ele, se você dobrar o seu joelho, se você buscar nele. Ele vai parar o que Ele estiver fazendo. O salmista diz aqui que Ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir, para ouvir eu e você. Ele quer ouvir a sua petição. Então, essa mensagem foi para você que está passando por problemas, que está passando por dificuldades e quer uma solução. Você já não aguenta mais o que está acontecendo. Eu digo a você, faça um teste, faça esse teste, dobre o seu joelho, fale com Deus e veja se Ele não vai falar com você. Eu garanto para você que Ele vai falar, porque Deus não rejeita a oração. Nosso Deus não rejeita uma oração. Ele não rejeita uma pessoa que está com seu coração aquebrantado e crê que Ele pode ouvir e pode fazer o milagre, pode fazer o sobrenatural. Ele vai fazer um milagre na sua vida. Disso eu tenho certeza. A certeza absoluta, porque Ele fez na minha vida. E Ele pode fazer na sua. Ele fez na vida do cego. Ele fez na vida de Lázaro. O milagre sobrenatural. E Ele pode fazer também na sua vida. Aleluia. Eu quero deixar essa palavra ao teu coração. E que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração. Mas creia nessa palavra. Incline, ore, busque. E Deus vai inclinar os ouvidos. Ele vai atender a você. Ele vai atender a sua petição. Ele vai atender aquilo que você está pedindo, que é bom para você. E Deus, Ele sabe o que é bom para mim e para você. E Ele vai dar aquilo que é bom para mim e para você. Ele não vai te dar algo ruim. Se você está precisando de uma cura, com certeza Ele vai te curar. Se você está precisando de uma restituição familiar, Ele vai restituir. Se você está precisando de alguma coisa concernente à dificuldade financeira, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Nós temos relatos dentro da Bíblia que Deus mudou a história de pessoas que estavam passando necessidade financeira.
Então entregue a sua vida a Jesus Cristo, dobre o seu joelho, fala com Ele, faça o teste, faça essa prova com Deus e você verá o milagre de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida. Eu deixo essa palavra no seu coração, né? Continue nossa programação, ainda teremos louvores aí entoados a Deus. Mas fale com Deus, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Aceite Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Procure uma igreja evangélica onde se prega a verdadeira palavra de Deus e você será abençoado, abençoado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.